devocional de hoje, nós vamos dar continuidade a Gênesis capítulo 32. Nós pensamos nosso último devocional sobre esse Jacó que está angustiado, com medo da morte e que ele vai orar. E então, enquanto ele está orando, Deus faz alguma coisa no coração do seu irmão. Mas Deus faz alguma coisa extraordinária no seu coração. Então, a gente precisa entender que a importância da oração não é só que ela vai mudar a vida de outras pessoas ou as nossas circunstâncias. Eu acho que a coisa mais importante da oração é que ela vai mudar a gente. Porque muitas vezes eu e você oramos para Deus nos livrar dos problemas, mas a gente continua o mesmo. Então, é bom a gente orar para Deus nos livrar das ameaças e dos problemas. Mas a parte mais importante da oração é que a oração muda a pessoa que está orando. A oração nos muda. E Jacó, quando ele separa os dois grupos de pessoas e sabe que o seu irmão está vindo ao seu encontro para matá-lo, o texto vai dizer no versículo 24 que ele ficou sozinho. Ficou sozinho no val de Jaboque. Eu acho que às vezes Deus permite algumas adversidades na nossa vida porque são as únicas formas que ele acha, ou é a única forma que Deus encontra, de nós ficarmos sozinhos. A gente não consegue ficar sozinho com Deus. E às vezes Deus permite algumas circunstâncias nas nossas vidas, e talvez eu esteja falando com você que esteja passando por isso, para nos levar à solidão com Ele. Deus permite adversidades na nossa vida, porque a gente precisa ter um tempo com Ele. A gente precisa ter uma experiência com Ele. E Jacó ficou sozinho essa noite. Os dois grupos foram embora e ele fica sozinho. E diz o versículo 24 de Gênesis 32 que aparece um anjo e começa a lutar com Jacó. Eu acho interessante isso, porque o anjo está lutando com Jacó. E eu acho que essa é a única luta que quando você perde, você se torna um vencedor. Eu acho que a única luta que quando você perde, você se torna um vencedor, é a luta que você tem com Deus. Eu acho que quando Deus vence você, então você se torna mais do que vencedor. Essa luta aqui, Jacó foi vencido, mas Jacó se tornou um vencedor. Que às vezes Deus cria isso, porque Ele percebe que o nosso eu é muito forte. Ele percebe que os nossos argumentos diante da vida é muito forte. Ele percebe que os nossos recursos são fortes. Ele percebe que as nossas muletas são fortes, que os nossos fundamentos e os nossos apoios são fortes, mas são falsos. Eles não nos sustentam para toda a vida. E então Deus permite a gente perder tudo isso para ficar só diante dele e mostrar o quão fraco nós somos. E aí ele nos derrota. E quando ele nos derrota nessa luta, é aí que, por incrível que pareça, nós nos tornamos as pessoas mais vencedoras desse mundo. Quando Jacó está lutando com esse anjo, o anjo então vem e dá um golpe na conjuntura da sua coxa. E Jacó está agarrado na coxa desse homem, desse anjo, dizendo: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E o anjo então pergunta para ele: qual é o seu nome? E então Jacó vai dizer, lembra lá em Gênesis 27, quando o pai pergunta qual é o seu nome? Ele diz: eu me chamo Esaú. Ele estava mentindo. Ele conseguiu mentir para o pai dele. Lembra lá em Gênesis 25? Ele conseguiu mentir para o irmão dele. Lembra lá em Gênesis 31, 32? Ele conseguiu mentir para o sogro dele. Mas agora, quem está perguntando para ele quem você é aquele que nos conhece por dentro e por fora. É o próprio Deus. E Deus pergunta: quem é você? E não adianta ele dizer: eu sou Esaú, porque é mentira, ele não é Esaú. Ele é Jacó, ele é o enganador, ele é o suplantador, ele é o traiçoeiro. E ele diz para o anjo: eu sou Jacó. Ele confessa quem ele é para o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor olha para ele e diz assim: a partir de agora, o seu nome não se chamará mais Jacó, mas a partir de hoje você vai se chamar Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e você prevaleceu, você lutou com
os homens e você lutou com Deus e você prevaleceu. Olha só, Deus venceu Jacó. E quando Jacó, na sua humilhação, quebrado, confessa que ele é Jacó, Deus diz: você venceu essa luta, você venceu essa peleja. Isso é extraordinário, quando você se sente esmagado pela graça de Deus, quando você sabe que não pode mais se esconder, quando você sabe que você é isso que você é mesmo e você confessa isso diante de Deus, Deus diz então: a partir de agora eu te mudo em um novo homem e você não se chamará mais Jacó, enganador, mas a partir de hoje você se chamará um príncipe de Deus na terra. Que assim seja com a sua vida, que você seja derrotado por Deus, para que você seja mais do que vencedor em todas as áreas dessa vida e se torne um príncipe de Deus nessa terra. Compartilhe essa mensagem, abençoe as pessoas que precisam ser derrotadas também, para que se tornem mais do que vencedoras em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.